Todo restaurante self-service tem um concorrente que é a sua pedra no sapato. Eu tenho certeza que você também tem o seu. E para piorar, se você anda para a próxima esquina, você tropeça num restaurante parecido com o seu. E se você balançar uma árvore, vão cair 5 donos de restaurante self-service ali, bem na sua frente. E você já deve estar cansado de olhar para sua concorrência praticando os preços mais absurdos, de olhar para sua concorrência fazendo as promoções mais aleatórias possíveis e não saber o que fazer porque você está tentando fazer uma gestão correta do seu negócio e não consegue implementar essas estratégias malucas que o mercado às vezes oferece. Então, se você está cansado de não saber como lidar com a sua concorrência e você quer uma estratégia de verdade para poder fazer o seu negócio lidar com isso de frente a frente, fica comigo nesse vídeo. Meu nome é Bruno Moraleida, você está no canal Lucro de Peso, aqui onde eu dou dicas, estratégias e técnicas para você, dono de um restaurante self-service, aprender a dobrar a sua lucratividade. Hoje, o tema desse vídeo é estratégia para lidar com os seus concorrentes. E para te falar sobre essa estratégia, eu quero te apresentar um framework ou uma estratégia que eu chamo de estratégia total de avaliação de clientes. A estratégia total de avaliação de clientes, ela nada mais é do que um passo a passo onde você vai avaliar cada um dos seus concorrentes com base em 4 critérios. O primeiro critério é o tipo do seu concorrente, o segundo critério é a ocasião, o terceiro critério é o ticket que ele pratica e o quarto critério é o alcance dele. E eu vou te falar nesse vídeo aqui sobre cada um desses critérios e como que eles vão influenciar na sua percepção, na sua avaliação desse seu concorrente, ok? Então, o primeiro critério é o tipo. O que é o tipo de um restaurante? Você é dono de um restaurante self-service, mas você pode sim enfrentar a concorrência com restaurantes que não são do mesmo tipo que você, que não oferecem o mesmo tipo de serviço ou que não oferecem o mesmo tipo de culinária, que tem algum tipo de diferença com o seu negócio. Por exemplo, um grande concorrente dos restaurantes self-service hoje são as padarias, onde os clientes têm mais tipos de opção, um leque mais aberto de opções. E se você está indo em grupo, por exemplo, na hora do almoço no trabalho, você tem ali a oportunidade de um comer no self-service, o outro comer um lanche, o outro comer alguma outra coisa. Então isso diferencia esse negócio do seu tipo de serviço que oferece basicamente ali o buffet para serviço, para autosserviço, né? Então, a primeira coisa que você vai avaliar nos seus concorrentes é qual é o tipo dele. E eu divido esse tipo em 3 categorias. O tipo igual. O que é igual? Igual é igual. Igual significa que esse concorrente trabalha o mesmo tipo de buffet, com o mesmo tipo de culinária, com o mesmo tipo de serviço. Então, igual é igual. É muito, muito, muito similar. Se você pegar e comparar as características do negócio, você vai achar ali uma similaridade de 90% com o seu negócio. Então, isso é igual. Agora, existem concorrentes que são similares. O que é o similar? Você é um restaurante self-service que trabalha comida brasileira e você pode ter aí na sua região, próximo de você, um restaurante que trabalha, por exemplo, mais forte com a culinária internacional ou mais forte com a culinária regional. Por exemplo, comida mineira, absolutamente mineira, comida baiana, são alguns tipos que você pode encontrar. Pode ser um self-service só de massas, comida italiana. Então, esse restaurante, se você trabalha comida brasileira e ele trabalha comida italiana, mas o tipo de serviço é muito parecido, o ambiente é muito parecido, ele é um restaurante similar a você. E tem um restaurante que é completamente diverso, que ele não trabalha, por exemplo, com buffet self-service, que ele não tem essa opção, que ele tem um padrão de serviço totalmente diferente do seu, mas que ainda assim você percebe que os seus clientes
também consomem com ele. E essas três categorias vão te ajudar a ter uma noção de como que esses clientes, de como que esses restaurantes ao seu redor influenciam os seus clientes. E o principal ponto onde esses restaurantes podem influenciar os seus clientes e, consequentemente, podem influenciar também a sua estratégia é o seu cardápio. Então, quando você observa o tipo do restaurante onde os seus clientes estão consumindo, onde você tem perdido vendas para esse restaurante, você pode, em primeiro lugar, inferir que deve haver algum tipo de novidade naquele local que tem relação com a comida que você serve, o tipo de alimento que você serve versus o tipo de alimento que esse restaurante serve. Porque, na realidade, o que você vai encontrar, por mais que os restaurantes tenham padrões diferentes, por mais que eles tenham ambientes diferentes, self-service é uma rotina. E quando você busca na rotina, as pessoas tentam diversas formas de quebrar essa rotina e trazer algo mais prazeroso para elas nesse dia. Quando elas buscam um restaurante que tem algum tipo de similaridade com o seu, mas pode dar aquela oxigenada ali no dia a dia dela, elas normalmente estão buscando mais do que um ambiente diferente, mais do que algo, né, um pouco mais requintado ou algo um pouco mais casual, elas estão buscando uma alternativa diferente ao seu cardápio. Isso pode ser um grande fator para você pensar e para você poder fazer alterações estratégicas no seu cardápio, que eu vou te falar mais sobre isso daqui a pouco nesse vídeo. Então, o segundo tipo, a segunda coisa que você vai avaliar no seu concorrente, quando você estiver utilizando a estratégia total, é a ocasião que ele atende. Então, quando eu falo ocasião, eu digo basicamente o padrão de serviço daquele restaurante. A maioria dos restaurantes self-service atende a um padrão dia a dia, um padrão um pouco mais casual de refeições, mas existem aqueles que trabalham com um padrão mais requintado. E como eu falei, você pode estar olhando para concorrentes que não são somente self-service. Então você pode ter na sua região alguns concorrentes que servem um padrão mais ou menos requintado de comida, de alimento que você serve aí no seu buffet. Também um atendimento um pouco mais refinado ou menos refinado, um ambiente um pouco mais refinado ou menos refinado. Então, você precisa avaliar em cada um dos seus concorrentes como é que ele se posiciona em termos de ocasião de consumo, se as pessoas vão lá para fazer reuniões de negócio, ou se as pessoas vão lá para ter um almoço casual, ou se elas vão em família, ou se elas vão com um cônjuge, um namorado. Qual é a ocasião que aquele restaurante mais atende? E a melhor forma de você fazer isso, de você fazer essa avaliação, é de fato visitando o seu concorrente, sentando na mesa dele, consumindo o que ele oferece e observando quem está ali em volta, qual que é o perfil das pessoas que estão ali, o que está acontecendo, se parece que elas estão em reunião, se parece que elas estão simplesmente almoçando como elas fazem todos os dias. Você pode, inclusive, numa dessas, encontrar nesse restaurante algum dos seus clientes ali que você sabe que já foi no seu restaurante ou que vai com alguma frequência no seu restaurante. Claro que você não vai abordar ele nessa ocasião, mas é interessante você começar a fazer essas visitas estratégicas para conhecer que tipo de serviço os seus clientes estão acessando quando eles vão ao seu concorrente. E principalmente para você poder também se inspirar nas coisas que podem melhorar no seu negócio com relação a isso. Então, nem tudo é uma questão de oferecer um padrão mais alto de serviço. Muitas vezes os clientes querem um pouco mais de liberdade, eles querem um pouco mais de espaço, eles querem eles querem um padrão diferente de atendimento e às vezes um padrão diferente de ambiente. E quando você analisa a ocasião que as pessoas estão acessando aquele restaurante, aquele seu concorrente, você começa a entender formas de atrair novas ocasiões de consumo
para o seu restaurante, mesmo sem você fazer uma alteração significativa no seu ambiente, mesmo sem você fazer uma alteração significativa física no seu ambiente, ou mesmo sem você fazer uma alteração significativa aí de atendimento, mas você pode criar fatores de acolhimento para esses clientes que estão buscando isso na sua concorrência. Então, nós já falamos aqui sobre o tipo e também sobre a ocasião, se esse restaurante atende às mesmas ocasiões ou se as pessoas estão indo lá por motivos diferentes que elas vão no seu restaurante. Agora, o terceiro é um fator importantíssimo, o terceiro item da estratégia total de avaliação de concorrentes é um item importantíssimo que é o ticket. Nos restaurantes a gente tem o costume de tratar sobre o ticket médio do seu restaurante. E é muito difícil, a não ser que você conheça o dono daquele restaurante ou que você conheça ali alguém que faz a gestão daquele restaurante, você ter acesso às informações de ticket médio daquele restaurante. Mas é possível, através dessa mesma visita que você pode fazer, uma visita bastante estratégica aí para o seu concorrente, é possível que você avalie se os seus clientes que estão indo até esse concorrente estão indo lá para gastar mais ou menos do que estão indo para gastar com você. E todas essas descobertas têm um grande benefício para você entender como você pode atrair mais clientes e como você pode fidelizar mais os seus clientes no seu negócio. Porque existem duas coisas que podem estar acontecendo basicamente quando você vai a um concorrente de ticket menor ou maior do que o seu. Se o seu cliente está acessando, em alguns momentos, os concorrentes que oferecem um ticket maior, que cobram um ticket maior do que o seu, significa que ele está disposto a investir mais dinheiro do que ele investe com você, mesmo que não na mesma frequência, para acessar algo diferente, um tipo diferente de restaurante ou uma ocasião diferente de consumo, para ele fazer uma comemoração, para ele fazer uma reunião de negócios, ele está disposto a desembolsar um pouquinho mais do que ele desembolsa quando ele acessa o seu restaurante. E se você tem clientes que acessam os seus concorrentes de ticket menor, você também descobre que você tem a oportunidade de trabalhar a fidelização daquele cliente, trabalhar benefícios para aquele cliente, para que ele entenda o valor que você entrega no seu negócio e para poder também ajudá-lo a consumir com uma percepção de ticket menor do que a que ele tem hoje sobre o seu negócio. Então, ticket influencia basicamente a frequência que o seu cliente acessa o seu restaurante. Se você já tem um cliente que é bastante frequente no seu restaurante e chega lá para o final do mês ou para a última semana do mês, ele começa a sumir, tem grandes possibilidades dele estar acessando, por exemplo, um concorrente que tem um ticket menor do que o seu para poder fazer uma economia ali no final do mês. E quer você queira acreditar ou não, é possível que uma das estratégias do seu negócio seja de fato reduzir o custo do seu buffet, se você encontrar que isso é algo muito, muito relevante para os seus clientes frequentes. Então, pode ser que nesse caso, se você conseguir recuperar um volume de vendas muito bom, você tenha essa estratégia de até mesmo reduzir o custo aí do seu buffet self-service. É algo que a gente não está acostumado a falar e pode parecer até um pouco contra-intuitivo, mas pode ser uma das estratégias que você vai avaliar aí para o seu negócio. E então vamos para o quarto e último item aí da estratégia total de avaliação, que é o alcance. O que é, primeiro, vamos falar o que é alcance, vamos definir o que é alcance de um restaurante. Você talvez já tenha ouvido falar sobre área de influência de restaurantes. E área de influência é um conceito que, para restaurantes self-service, para restaurantes que operam basicamente com pessoas presencialmente, né, que o forte não é o delivery, não é a entrega, você tem uma área de influência que ela é bastante pequena. Se você está numa região aí
boa, privilegiada, plana, essa área de influência do seu negócio deve estar mais ou menos num raio de 500 a 600 metros. Por que que eu estou te falando isso? Porque, como eu falei, os restaurantes self-service, eles são muito baseados em rotina. E quando as pessoas estão na sua rotina, dificilmente elas querem andar muito, ou se deslocar muito, ou ter que pegar um carro para poder acessar o restaurante que elas têm preferência. Então a gente define essa área de influência em aproximadamente aí 500, 600 metros, porque ela é uma distância confortável para o seu cliente ir até você andando. Você vai ter clientes que vão vir de mais longe, você vai ter clientes que vão estar ali bem coladinho em você, mas a verdade é que a grande massa dos seus clientes, se você está inserido numa localização, principalmente em localizações comerciais, e se a característica do seu negócio não é ser destino, se você não é um restaurante que é procurado por ser muito famoso pela sua culinária, por ser, enfim, você vai ter aí essa área de influência reduzida do seu negócio. E essa é a realidade da grande maioria dos restaurantes. Mas por que que eu estou te explicando tudo isso? Porque esse é um conceito importantíssimo para você entender qual é o esforço que o seu cliente tem, qual é o esforço que o seu cliente está fazendo para acessar determinados concorrentes. Você já detectou que você tem perdido vários clientes para um concorrente X e esse concorrente está fora da sua área de influência, existem grandes chances de que o seu cliente esteja fazendo um grande ou maior esforço para estar com ele. E quando você avaliar isso, quando você começar a avaliar esse concorrente, você vai entender que ele é um cara que está oferecendo algo muito atrativo para o seu cliente. E quando você conseguir entender o que é essa atratividade que ele está oferecendo, você também vai conseguir traçar uma melhor estratégia para o seu negócio, para você poder recuperar esses clientes ou para você poder fidelizar esses clientes. E vamos então revisar aqui rapidinho quais são os 4 itens da sua estratégia total para você avaliar os seus concorrentes. O primeiro item que você vai avaliar, obviamente, é o tipo do seu concorrente. Se ele é igual a você, se ele é um restaurante self-service, com o mesmo tipo de culinária, com o mesmo tipo de ambiente, se ele é similar a você, ou seja, se ele tem a mesma característica de serviço, mas tem uma culinária diferente, ou se ele tem uma culinária muito similar, mas a característica de serviço é diferente, ele pode ser um prato feito, por exemplo. Se ele é totalmente diverso, se ele não é um restaurante self-service, se ele não serve o mesmo tipo de comida, se o padrão de atendimento dele é diferente. Então, esse é o tipo. Se você vai também avaliar a sua ocasião, se ele atende a mesma ocasião de consumo que você. Ou seja, se você é um restaurante que serve refeições do dia a dia, atende basicamente os trabalhadores da sua região, se ele atende essa mesma ocasião ou não, se ele atende uma ocasião um pouco mais requintada, se ele atende uma reunião de negócios, para que tipo de ocasiões os clientes dele acessam esse restaurante. O ticket, se o ticket dele é maior ou é menor do que o que você pratica no seu restaurante. Então, se ele cobra mais, se o consumo nele é mais caro ou mais barato do que consumir no seu restaurante. E se o alcance dele é similar ao seu ou se é muito diferente ao seu. Então, uma dica para você avaliar o alcance é você você abrir uma aba no Google Maps do seu navegador e você colocar ali um PIN, né? Buscar o endereço do seu concorrente e você ver qual a distância ele está de você. Normalmente essa distância de 500 metros por aí vai dar entre aí uns 4 a 6 quarteirões do seu negócio. E se esse concorrente, e você vai considerar essa mesma distância para ele, se esse concorrente estiver a uma distância muito superior desses 4 a 6, principalmente, por exemplo, se ele estiver a 8 ou 10 quarteirões do seu negócio, você sabe que as suas áreas de influência são bem distintas e que esse cara está vindo como
um imã mesmo, atraindo pessoas que estão dentro da sua área de influência e normalmente consumiam no seu negócio. Mas se ele está ali mais próximo, se ele está a 4 quarteirões, 2 quarteirões, você sabe que as suas áreas de influência se cruzam muito e que vocês vão ter que conviver um com o outro e vão ter que conviver em parte aí com essa troca de clientes, porque realmente é muito difícil que você consiga fidelizar o seu cliente em 100% dos dias. Vai acontecer o dia que ele vai buscar uma alternativa diferente e o que você tem que aprender a fazer é minimizar isso da melhor forma possível. Então, vamos falar agora sobre como que você pode traçar uma estratégia para poder combater, para poder conviver e combater com essa sua concorrência que te tira aí o sono todos os dias. Então, existem algumas estratégias que existem que vão te ajudar a partir da sua avaliação total fazer a melhor escolha para o início do seu negócio. Então, como eu ressaltei aqui com vocês, cada um dos itens da avaliação influencia uma das coisas. Então, o tipo influencia basicamente o seu cardápio, a ocasião influencia o seu atendimento e o seu ambiente. O ticket influencia bastante na frequência do seu cliente e o alcance define que tipo de esforço o cliente está fazendo para poder acessar aquele seu concorrente. Então, basicamente, você tem estratégias para facilitar e para atrair mais clientes que estão interagindo com cada um desses tipos de influência aí dos seus concorrentes. Então, se você determina ali que aquele concorrente seu tem um tipo diferente, ou seja, ele influencia bastante, principalmente na questão de cardápio, ele pode estar influenciando na questão de diversidade de cardápio, o que você pode começar a fazer é oxigenar o seu cardápio. Pode ser que você trabalhe com um buffet de característica fixa e você pode começar a variar a culinária desse buffet. Se você hoje é um buffet só de comida brasileira, você pode iniciar, por exemplo, inserindo na sua programação semanal aí, no seu dia de menor movimento, por exemplo, ou no seu dia de maior movimento até, mas eu recomendaria que você fizesse isso no seu dia de menor movimento, você inserir um festival, colocar uma culinária diferente, ou até mesmo você investir para colocar uma operação de cook show no seu negócio, uma alternativa de serviço para o seu cliente, uma massa preparada na hora, uma carne preparada na hora, que você tenha a oportunidade de interagir com aquele cliente e oxigenar também o seu cardápio, oferecer uma coisa diferente para ele e dar um motivo a mais para ele voltar também no seu restaurante. Então, se você começa a entender que o tipo do seu concorrente tem uma grande influência aí de cardápio, você vai poder optar por essa estratégia de oxigenação de cardápio e dar uma repaginada, uma revigorada aí no seu cardápio. Agora, se você entende que a ocasião de consumo, que seus clientes estão sendo atraídos para outros negócios, para comemorar, para ter uma ocasião de consumo diferente que ele tem no seu, o que você precisa investir primeiramente com os seus clientes é no relacionamento com eles. Porque, acredite se quiser, mas você tendo um bom relacionamento com o seu cliente, pode ser que ele abra mão daquele ambiente diferenciado, daquele requinte que ele busca no seu concorrente, ou daquela outra característica que ele busca lá, que ele tem mais, que ele se sente mais confortável, por exemplo, para fazer uma reunião de negócios. Ele pode passar, a partir desse relacionamento, a dar preferência para o seu negócio. Isso tem muito a ver com o contato corpo a corpo que você tem com seus clientes, mas também pode ser operacionalizado através de estratégias digitais. E não só estou falando de redes sociais e Instagram e Facebook. A gente precisa começar a olhar um pouquinho só para o passado e também começar a trabalhar outras formas de contato com nossos clientes. Certa vez eu trabalhei com um restaurante que tinha a sensação de estar perdendo muitos clientes para um determinado concorrente na região. E o que nós fizemos para esse restaurante foi uma estratégia baseada em SMS. E o SMS, se você
pode acreditar nisso ou não, mas se você pegar as pesquisas aí, se você pegar as grandes plataformas de envio de SMS, todas elas vão dizer que o retorno dos clientes ao SMS é muito melhor do que, por exemplo, ao WhatsApp. Quando o cliente recebe uma mensagem sua via WhatsApp, a tendência dele responder a um negócio pelo WhatsApp é menor do que ele responder a um SMS. Basta que você faça as perguntas certas ou que você acesse ele da maneira correta. Então, o SMS serve para você criar desejo no seu cliente, para você informar ele sobre alguma coisa, para você lembrar ele sobre uma determinada reserva, para você fazer relacionamento com o seu cliente e dar motivos para ele lembrar de você e ir mais vezes e encontrar mais motivos para ir até o seu negócio. Então, essa é uma dica importantíssima. Tem muita gente investindo em WhatsApp, em rede social, mas acredite se quiser, as plataformas de envio de SMS acreditam muito mais ainda no retorno dos clientes, na taxa de resposta dos clientes ao SMS do que a essas ferramentas. Então, dica importantíssima. Mas pode ser que você aí esteja com uma condição no seu restaurante de ambiente que o seu cliente realmente não está se sentindo tão confortável, que ele não toparia fazer, por exemplo, uma reunião de negócios aí com você, porque realmente o seu ambiente não está permitindo isso hoje. Nada de errado com isso, você está atendendo muito bem as refeições do dia a dia do seu cliente, mas se você quiser abocanhar essa fatia de mercado das pessoas que buscam por um ambiente um pouquinho melhor, um pouquinho mais requintado, pode ser que uma das estratégias para você trazer mais clientes seja investir um pouco mais de dinheiro e fazer uma reforma aí no seu ambiente. Reformar não precisa sair quebrando parede, não precisa trocar tudo que tem, mas só você fazer uma boa decoração, você trabalhar bem o espaço entre as mesas e muitas vezes até você fazer uma repaginada mesmo, colocar quadros na parede ou mudar a música do seu ambiente. Pode ser que isso seja suficiente para você começar a atrair mais clientes e eles se sentirem mais confortáveis no seu restaurante. Então, o ambiente também pode ser uma forma de você começar a atrair de volta alguns clientes que foram para a sua concorrência. Então, se você identificar isso na sua avaliação, você vai também poder investir nisso de acordo com a saúde financeira do seu negócio aí. Não vai sair fazendo reforma sem você ter capacidade financeira para fazer isso. Mas passar uma tinta na parede, fazer um quadrinho, mudar um pouco de móveis, fazer uma decoração um pouco mais descolada, são coisas que você consegue fazer com pouco investimento e sem muito esforço também, sem ter que ficar de portas fechadas por muitos dias. Às vezes, num final de semana você resolve e quando você abre na semana seguinte, o seu cliente já tem uma belíssima surpresa e isso já é um grande fator para ele optar pelo seu negócio da próxima vez que ele quiser, por exemplo, esse ambiente, esse atendimento um pouco diferenciado. Treinamento também é um grande investimento para esses clientes que buscam um atendimento diferenciado na sua concorrência. Você pode sim manter aí a casualidade do seu atendimento, mas você pode também treinar a sua equipe para atender de uma forma agradável, sempre com respeito, sempre com cuidado com o seu cliente. Existem formas profissionais de se fazer isso e quando você investe em treinamento para a sua brigada de salão, você vai fatalmente investir também em aumento de vendas, aumento de ticket para o seu negócio, porque você começa a ter estratégias para fazer isso no seu atendimento. Então, uma outra estratégia, a estratégia final aí, que tem muito a ver com o ticket do seu restaurante, que você pode aplicar, são as estratégias de fidelização. E o meu conselho para você é que você fuja das estratégias manjadas de 10 refeições ganha a 11ª, ou enfim, que você tenha essas promoções que todo lugar tem. Você tem condições de criar novas estratégias, novos benefícios para o seu cliente que vão poder fidelizar ele, mesmo que ele tenha aí uma dificuldade com o ticket. Então, se você
quer fazer uma estratégia que vai melhorar o ticket para ele, você pode, por exemplo, fazer uma estratégia de fidelidade que no próximo período ele vai ganhar X% de desconto em todas as refeições. Então, se ele vier aqui X vezes durante um mês, então dentro de um mês, se ele vier X vezes, no próximo mês ele vai ter um desconto simbólico ali em cada vez que ele vier. Ou, enfim, tem outras formas de você fazer isso e brincar com o tempo e com a frequência, né, dessas formas é muito interessante. Então, se às vezes você dá um cartãozinho ali com 10 refeições, você ganha a 11ª e você demora um ano para preencher aquele cartãozinho e ainda no final você tem que entregar para o seu cliente ali a 11ª refeição de graça, mesmo que ele não tenha sido um cliente frequente, ele não tenha sido um cliente fiel. Então, brincar com o tempo e com os benefícios que você pode oferecer, oferecer benefícios de negócios parceiros, oferecer benefícios, enfim, que não são simplesmente desconto ou refeições gratuitas ou cafezinho de graça. Isso é uma boa opção, fugir dos padrões aí que a concorrência está trabalhando. Então, use a sua criatividade para você conseguir fidelizar os seus clientes. E lembra da dica lá do SMS, usa formas de comunicação, usa suas redes sociais para poder também disseminar essas estratégias que você está fazendo. Se você mudou o seu cardápio, dispara nas suas redes sociais, dispara via SMS para os seus clientes. E se você está pensando aí que você não consegue disparar SMS para os seus clientes porque você não tem o número deles, gente, por favor, existem inúmeras formas de você fazer isso. E uma delas, a mais simples de todas, é você deixar uma listinha lá no seu caixa e a cada vez que a pessoa for pagar, você vai perguntar para ela se ela ficou satisfeita com o seu restaurante e se ela gostaria de receber as novidades dele através de SMS ou de WhatsApp, ou enfim, se ela gostaria de estar a par das novidades que vocês estão implantando no seu restaurante. Não tem nada mais simples do que isso, você pode fazer isso com um caderno pautado, a pessoa escreve o nome dela, escreve o telefone dela e pum, você tem o contato de todos os seus clientes para você poder fazer esse processo de fidelização com eles. Então, usa a sua estratégia total, entende onde que está a maior influência que você precisa combater nos seus concorrentes. Faça isso um por um, pega a sua área de influência aí, pega os concorrentes que você já identificou que os seus clientes estão indo até eles e analise eles item a item para que você consiga definir a sua estratégia para o seu negócio. Então, na análise total desses concorrentes, você vai ver quais são os itens mais frequentes que estão ocorrendo e você vai poder definir a sua estratégia aí para o seu negócio. Então, se você gostou dessas dicas, eu vou te convidar de novo para você se inscrever lá no nosso canal do Instagram, do YouTube e também do Facebook. Você pode encontrar a gente em todos esses canais como Lucro de Peso e deixar lá o seu comentário dizendo o que você achou dessa dica, dizendo o que você está encontrando de dificuldade no seu negócio. E isso aí é o que oxigena aqui o nosso conteúdo também, para que a gente possa trazer sempre conteúdo relevante para você aprender a dobrar a lucratividade aí do seu self-service. Então segue a gente lá e eu espero que eu possa te ver no nosso próximo vídeo. Um grande abraço para você e até a próxima.